como é que iniciou essa fermentação? Bom, a gente tem um problema que é o mel do cacau. O mel do cacau é super instável e a fermentação seria uma forma de estabilizá-lo, né? Zerar esse açúcar e dali já surge diretamente um borbulhante, uma bebida alcoólica. Só que o mel de cacau, a gente não percebe quando ele está in natura, mas ele é extremamente ácido, né? Ele tem muito ácido cítrico. Só que ele tem muito açúcar, então isso está equilibrado. Quando a gente fermenta, o açúcar eventualmente zera, mas o ácido cítrico não se degrada. O ácido málico, que também está ali, vai se degradar. Na fermentação malolática, o ácido málico se transforma em ácido lático, o que arredonda, né? E se a gente fizer uma boa fermentação, obviamente não vai aparecer ácido acético. São vários ácidos orgânicos que estão aí, não vamos entrar nesse assunto. Tá, no segundo livro a gente fala um pouco mais sobre isso daí. Mas quando você seca a bebida e o ácido cítrico aparece, essa bebida não fica com uma característica interessante, saborosa. E mais do que isso, naqueles 5 pontos que o slide anterior que o Léo elencou, falta um monte de coisa. Falta o que vai estruturar. O nariz é legal, é super frutado, mas na boca falta um monte de coisa. Porque a gente fala da estrutura da bebida. Tanino, amargor, acidez tem, né? Então a gente pensou em fazer uma fermentação com as amêndoas. A amêndoa tem um tanino de amargor, tem um tanino terroso, tem uma riqueza enorme. E mais, a gente ainda consegue depois utilizar as amêndoas para fazer a barra de chocolate, para fazer o chocolate em si. Então é uma felicidade ter feito isso, porque a gente tem um produto 360. A gente fermentou amêndoas de cacau com água e mel, num método sprout super controlado, controlando temperatura, mas sem inocular nada, fora o que Deus deu, né? As leveduras do mel, as leveduras da amêndoa do cacau. E acho que até indo um pouco mais além, né? A gente fez 2 versões de teste do watch. O primeiro, a gente colocou inclusive a casca do cacau, como a gente quer trazer também uma textura para a bebida, né? A casca do cacau é amarga, mas você pode fazer essa maceração alcoólica que vai acontecer dentro desse moço já fermentado e extrair a cor dessa casca, principalmente, então essa cor vermelha muitas vezes, ela passou para o nosso moço, para o nosso líquido, né? E a textura da bebida ficou bem interessante. Obviamente não foram todas as cascas do cacau que a gente colocou, mas uma parte trouxe uma característica muito legal para a bebida. Então você imagina que você está fazendo um sprouting, ali a gente colocou 25% de amêndoas de cacau e 75% água e mel com 20 brix mais ou menos. Então você tem também uma extração daquela amêndoa, do amargor, dos taninos. A amêndoa fica mais doce ou menos amarga. O amargor foi emprestado do líquido. A gente invasa o líquido e ganha essas amêndoas com notas que o Rogério... Eu queria ter tirado foto do Rogério segurando as amêndoas na mão. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Mas está aqui, né, a nossa barra, o nosso collab lindo. Que, segundo o Rogério, foi uma das coisas que quase ninguém provou isso aí por enquanto. Se quiser abrir a barra para a gente provar aí, vai ser uma experiência nova para todo mundo. Aqui para a gente é muito interessante porque é uma produção colaborativa. Para a gente faz sentido quando a gente realmente consegue colocar 2 empresas em atuação conjunta, que tem uma relação de ganho para ambos os lados e sem troca financeira entre as partes, né? Então, Rogério, produz o cacau, faz a colheita disso, congela essa polpa, manda para São Paulo. Chega em nossos trâmites de fermentação, já com essa base desse hidromel em fermentação, entram as amêndoas da metade do final do processo e terminamos esse processo, a fermentação. Dali, as amêndoas saem, a gente seca, devolve para o Rogério que vai fazer a torre, depois todo o processo do chocolate, e a gente ganha essa bebida incrível para fazer muito sucesso, que é esse borbulhante de cacau. Então a gente consegue, através da tecnologia da fermentação, transformar isso para ele e tirar um produto extremamente nobre para a gente. Depois cada um segue com seus produtos no mercado. Imagina fazer uma cofermentação dos amêndoas de cacau com abacaxi, com cajá, com toda a riqueza que a gente tem aqui. Gente, isso é só o começo. Como o Sandro sempre fala, o limite
da fermentação é o limite da nossa criatividade. Né? Então, tem um universo para ser explorado aqui com a nossa microbiota, com a flora local.